Então, nós vamos estudar os adjetivos na língua grega. Então, os adjetivos, ele exerce a função, ora, de substantivo, com a função substantiva, ora, ele vai exercer uma função adjetiva. Vamos compreender como que isso funciona na língua grega. Venha comigo para o quadro. Muito bem. Quando o substantivo, ele exerce uma função atributiva, veja só, função atributiva, este substantivo, ele estará modificando, esse adjetivo ele estará modificando o substantivo. Ele vai estar mudando algum atributo, ele vai estar atribuindo alguma qualidade. Então, quando o adjetivo exerce uma função atributiva, ele vai conferir uma qualidade ou mesmo um atributo à palavra que ele está modificando. Ele vai se comportar dessa forma na função atributiva, atribuindo uma qualidade ou um atributo, exatamente como na função normal, vamos dizer assim, do adjetivo, né? Quando eu digo, né, um homem bom, eu estou atribuindo uma qualidade, não é, ao substantivo homem. Eu estou dizendo um homem bom. Poderia dizer um homem mau. Eu poderia dizer um homem feliz. Eu poderia dizer um homem triste. Mas eu digo um homem bom. Então eu estou atribuindo uma qualidade, um atributo, né, a este substantivo. Então, na função atributiva, o adjetivo ele vai estar modificando o substantivo, né? Então, quando ele funciona de maneira atributiva, ele funciona adjetivamente, que é a função normal do adjetivo que nós estamos acostumados, né? Nós, quando pensamos em adjetivo, logo nós pensamos numa palavra que modifica, não é, um substantivo, atribuindo uma qualidade, um estado ou uma condição. Essa é a função que nós chamamos de atributiva, né, no uso do adjetivo. Né? Eu tenho certeza que você está compreendendo, né? Na função atributiva, o adjetivo ele funciona adjetivamente, porque ele está atribuindo uma qualidade, ele está conferindo um atributo à palavra que ele está modificando. É fácil, está tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Quando o adjetivo funciona adjetivamente, ele vai concordar, viu? Sempre. Ele vai concordar com o substantivo que ele está modificando. Então, quando ele funciona de maneira adjetiva, ou seja, na função atributiva, ele vai sempre concordar. Concordar com o substantivo em quê? Em caso, ou seja, se o substantivo estiver no nominativo singular, o adjetivo também ele estará no nominativo singular. No nominativo, no caso, vai concordar, no caso, com o substantivo que ele está modificando. Se o substantivo estiver no nominativo, o adjetivo necessariamente também estará no nominativo. Se o substantivo que ele estiver modificando for masculino, este adjetivo, necessariamente, por ter que concordar com o substantivo que ele modifica também em gênero, ele também estará no gênero masculino. Se o substantivo que ele modifica for feminino, este adjetivo também estará no feminino, porque ele tem que concordar em caso, em gênero, mas também em número. Ou seja, se o substantivo que esse adjetivo estiver modificando estiver no singular, o adjetivo necessariamente também deverá estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também deverá estar no plural. Então, veja só, se um substantivo, melhor dizendo, adjetivo, estiver modificando um substantivo que está, por exemplo, no nominativo masculino singular, ele necessariamente, esse adjetivo, deverá estar também no nominativo masculino singular.
Olha só o exemplo, acompanha comigo aqui no nosso quadro. Como nós estamos vendo, na palavra, na frase Ró, agathos, logos. Repita comigo, você que está em casa aprendendo grego instrumental, você que está interessado em aprender essa língua fantástica na qual foi escrito o Novo Testamento. Diga comigo, Ró, agathos, logos. Ró, agathos, logos. O que significa isso? Ró significa a, é o artigo. Agathos, boa. Logos, palavra. Vamos observar o seguinte. Quando você lê Ró, agathos, logos, você vai saber que logos é o substantivo. Logos é o substantivo. Logos é o substantivo. Agathos é o adjetivo. Vou sublinhar aqui, ó, ADJ, adjetivo. O Ró é o artigo. É o artigo definido. O que ocorre aqui? Nós temos um substantivo que está em qual caso? Nominativo. Ele está no nominativo. Eu vou sublinhar, abreviar como N. Ele está no nominativo. Ele está no singular. E ele é no gênero masculino. Nominativo, singular, masculino. Então, se nós estamos aprendendo que o adjetivo, na sua função atributiva, ele concorda com o substantivo em caso, gênero e número, se o nosso substantivo está no nominativo singular masculino, então, necessariamente, o adjetivo também estará no nominativo singular masculino. É assim que funciona, né? Ele está atribuindo uma qualidade ao substantivo logos, que é a palavra. Qual é a qualidade? Essa palavra é boa, né? A boa palavra. A boa palavra. Porque trata-se, então, de uma atribuição de uma qualidade ao substantivo palavra. Estão compreendendo? É muito simples. Nós precisamos sempre ter em mente o seguinte. No caso da função atributiva do adjetivo, quando o adjetivo funciona de maneira atributiva, ele sempre terá uma função adjetiva. Ou seja, ele estará atribuindo uma qualidade ao substantivo. E neste caso, ele vai concordar sempre com o substantivo, em caso, em gênero e em número. Você está entendendo? Vamos continuar com o grego? Vem comigo para a tela. Continuando, então, o nosso estudo, nós vamos agora compreender o seguinte. Veja só. O adjetivo na posição atributiva, outro detalhe interessante que eu não posso deixar de falar para você. Um adjetivo na posição atributiva é imediatamente antecedido pelo artigo. Isso aqui é importante porque vai te ajudar a perceber a diferença entre um adjetivo na sua função atributiva e na sua função predicativa. E quando isso ocorre, professor, qual é a marca distintiva que eu poderia logo saber se aquele adjetivo tem a função atributiva ou predicativa? Você ainda não sabe o que é uma função predicativa, mas já sabe o que é uma função atributiva. Qual é a marca distintiva? Já te digo agora, olha. O artigo definido precedendo o adjetivo. Então, quando você vir, né, quando você olhar para a frase e você perceber que o adjetivo ele é precedido pelo artigo, instantaneamente você vai lembrar dessa aula. Você vai lembrar que o professor Cláudio ensinou para você que quando o artigo precede o adjetivo, né, então esse adjetivo ele vai ter a função atributiva. Essa é a dica que eu quero dar para você, tá? Para que você possa imediatamente perceber. Então na frase Ró, agathos, logos, né, esse adjetivo jamais poderá ter outra função senão a função atributiva. Por quê? Porque ele está precedido do artigo Ró.
Rho, agathos, logos. Caso ele não estivesse, aí realmente você teria que, se o artigo não estivesse precedendo o adjetivo, aí realmente já não poderia ser a função atributiva, porque na função atributiva é uma questão de regra. O artigo precede, ele vem antes do adjetivo, tá certo? Então, Rho, agathos, logos, a boa palavra. Entendido? Creio que sim, né? Vamos seguindo com o nosso estudo do grego. E agora nós vamos ver a outra função, que é a função predicativa. Nós vimos a função atributiva, quando o adjetivo se comporta de maneira normal, como adjetivo normal, né? Mas agora nós vamos ver a outra função. Função predicativa detalha algo a respeito do sujeito, hein? Detalha algo a respeito do sujeito e, por isso, pode funcionar tanto de maneira adjetiva, como também de maneira substantiva. Como assim, professor? Você vai ver agora, você vai entender. Veja só, por exemplo, nesta frase. Rho anthropos agathos. Rho anthropos agathos. Repita comigo, você em casa. Você que está me assistindo, talvez você nem esteja em casa, talvez você esteja, né, me assistindo aí pela EAD da Uninter, no shopping, você pode estar em qualquer lugar. Então, você tem essa mobilidade pelo sistema EAD, então você pode repetir comigo onde quer que você esteja. Rho anthropos agathos. Não se importe com quem estiver do seu lado, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Leia comigo. Rho anthropos agathos. Vamos analisar esta frase. Rho. O rho é o artigo. Aqui nós temos o artigo. Eu vou abreviar. É o artigo. Vejamos o substantivo. O substantivo está aqui, ó. Viu, queridos? Dessa vez, o artigo definido não está precedendo o adjetivo, e sim o substantivo. O substantivo anthropos, que significa homem, e logo depois nós temos o adjetivo. Professor, como é que eu vou saber se agathos é adjetivo ou substantivo? Aí você vai precisar ir crescendo no vocabulário, né? Você precisa conhecer o vocabulário. Na medida em que você vai estudando, você vai aprendendo as palavras no grego e suas funções, não é? A sua morfologia. Adjetivo. Eu abreviei agathos, é um adjetivo. Então veja, rho anthropos agathos. Qual é a função, então, do meu adjetivo agathos? Repara bem, ele não poderá exercer a função atributiva, porque ele não está precedido de artigo. Então, como ele não está precedido de artigo, você observa que quem está precedido de artigo é o substantivo, então indica para nós que esse adjetivo provavelmente vai estar exercendo a função de predicativo do sujeito, né? Então veja, rho anthropos agathos, nós traduzimos como o homem é bom. Então veja bem, o homem é bom. Por quê? Porque bom é predicativo do sujeito. Então, numa frase como essa, nós verificamos que a função já não é mais atributiva, e sim a função aqui do adjetivo é predicativa. Está compreendendo? E é o artigo que vai realmente denunciar se o adjetivo ele exerce a função atributiva ou se ele exerce a função predicativa. Estamos entendendo? Então, o adjetivo na posição predicativa, olha só, não é precedido imediatamente pelo artigo. Então, essa é uma dica
que de fato você precisa guardar, você precisa fixar isso na sua mente. Na função predicativa, o adjetivo ele não é precedido imediatamente pelo artigo. O substantivo é modificado pelo artigo. Então, ro anthropos, agathos. Então, veja bem, quando nós temos esse tipo de construção, nós já identificamos que não poderá ser a função atributiva, a função do adjetivo, por conta do artigo está precedendo imediatamente o substantivo. Agora detalhe, aí você poderia me perguntar assim, mas professor, existem situações onde o artigo ele não estará presente. Então como é que eu vou saber? Nesse caso, quando o artigo não estiver presente, nem antes do substantivo e nem antes do adjetivo, aí então é o contexto. Você precisará ler o contexto para que você possa então precisar qual é a função que o adjetivo estará exercendo naquela frase. Vem comigo para a tela. Grave isso. Quando não existir o artigo antes do substantivo ou do adjetivo, não é? E aí então, como é que eu determino? Eu vou determinar pelo contexto. É o contexto que vai me dizer, não é, exatamente qual é a função daquele adjetivo e assim vai determinar como que será a minha tradução. Então, precisamos fazer uma leitura contextual para que possamos compreender então qual é a função que o adjetivo estará exercendo naquela frase. Ok? Estamos entendendo? Muito bem, grego é fácil. Grego não é tão difícil assim como você imaginava, não é verdade? Nós vamos estudar os pronomes. Vamos estudar os pronomes. Nós sabemos bem que os pronomes eles têm a função de substituir o nome. Os pronomes substituem o nome. Então, por exemplo, no português, quais são os pronomes no português, né? Os pronomes pessoais que nós chamamos do caso reto, né? Tá lembrado disso? Lá do ensino do português, né? Quando você fazia lá o primeiro grau, o segundo grau. Pois é, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Né? Então, na língua grega, o pronome, também temos os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. E os pronomes têm a função de substituir o nome. Né? Então, quando eu digo eu comprei o carro, por exemplo, então eu ali substitui, é um pronome que substitui o nome. Né? Substitui o nome, substitui a pessoa. O pronome substitui o nome. Então, nós vamos agora prosseguir no estudo dos pronomes, verificando os detalhes que ocorrem na gramática grega com respeito ao uso dos pronomes. Acompanhe comigo na tela. Pronome, portanto, é uma palavra que substitui. É uma palavra que substitui um substantivo. Essa é a função do pronome. Pronome, ele vai substituir um substantivo. Então, por exemplo, quando eu digo assim, no caso aqui um pronome demonstrativo, né? Isto é vermelho. Isto é um pronome que se refere a algo que já foi mencionado, né? Então, dentro de um contexto, alguma coisa está sendo dita e a certo ponto da narrativa ou do nosso texto está escrito lá, isto é vermelho. Então, o leitor, né, o receptor da mensagem, ele já sabe a que se refere isto. Então, isto está substituindo, né, algum outro substantivo que já tivesse sido mencionado. Porque o pronome, ele substitui sempre um substantivo, não é? Muito bem. O pronome pessoal é um pronome que substitui um substantivo que se refere a uma pessoa, né? Então, por exemplo, o pronome pessoal substitui um substantivo que se refere a uma pessoa. Meu nome é João.
meu, né? Você tem aqui um pronome possessivo, né? Meu nome é João. Ou na frase abaixo, eu gosto de grego. Você gosta de grego? Eu gosto. Você gosta? Pois é, então eu gosto de grego. Meu nome é João, né? Então, veja bem, quando eu digo meu nome é João, eu gosto de grego, esse eu está substituindo o quê? Está substituindo um outro substantivo, porque é um pronome que está sendo colocado em lugar de um nome, né? Em lugar de um outro substantivo. Então, a função básica do pronome é substituir um outro substantivo, substituir um nome. Então, como acontece com os substantivos, também vai acontecer com os pronomes. Os pronomes, eles também, da mesma forma, eles são flexionados de acordo com o caso, com o número e com a pessoa. Nunca é demais nós relembrarmos os casos na língua grega. Vamos lembrar? Os casos podem ser nominativo, os casos podem ser nominativo, os casos podem ser nominativo, poderão ser acusativo. Você lembra a que se refere o caso nominativo? É o caso, não é do sujeito, é o caso do predicativo do sujeito. Então, o nominativo é o caso onde o substantivo estará exercendo a função ou de sujeito ou de predicativo do sujeito. No acusativo, é o caso do objeto direto. No caso do genitivo, está implícita a relação de posse, né? Genitivo. E no caso do dativo, objeto indireto. Só para você relembrar e manter fresca a sua memória. Porque quando eu falo de caso, você precisa saber que eu estou me referindo a isso. Olha. Nominativo, acusativo, genitivo e no dativo. É assim que são os casos da língua grega, são esses. Então, o caso de um pronome é determinado pela sua função na oração. Então, o caso de um pronome vai ser determinado pela sua função na oração, exatamente como é o substantivo. Da mesma forma, se o substantivo ele é sujeito, esse substantivo ele estará no caso nominativo. E ponto. Né? Se ele for um predicativo do sujeito, também estará no caso nominativo. Da mesma forma, o pronome, o caso desse pronome, né? No caso assim no português, eu, tu, ele. Como é que eu colocando isso em grego, esse eu assumiria em grego, caso eu fosse sujeito de alguma frase, esse eu teria a forma do nominativo. E é assim que funciona. O caso de um pronome é determinado pela sua função na oração. Se for sujeito, ele estará no nominativo. Se objeto direto, ele estará no acusativo. Se for objeto indireto, estará no caso dativo, e assim vai. Então, o caso de um pronome é determinado pela sua função na oração. Pelo número, o seu número, né? E pessoa são determinados pelos seus antecedentes. Então, a função da oração vai determinar o caso em que esse pronome vai aparecer. Se sujeito, né? Se objeto direto, isso vai determinar o caso. Agora, o número é pessoa, ou seja, se ele está no singular ou no plural, tá certo? Vai ser determinado pelos antecedentes. Então, você precisará ler o contexto, né, do que está sendo dito, para que você possa entender e perceber por que aquele pronome está naquele caso, né, naquele número, né, e naquela pessoa. Tá certo? Então, vamos prosseguir com o nosso estudo. Olha lá. Aqui nós temos um caso, uma tabela com os pronomes na língua grega. Aqui nós vamos ver primeiramente, nessa linha, na horizontal você vê caso e pessoa,
né? Primeira pessoa, segunda pessoa. E na vertical, você vai ver os casos. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo, singular e plural, né? Então, como que é o pronome eu? O pronome eu no nominativo singular. Eu, como é que eu escreveria eu no nominativo singular? No nominativo singular, eu escreveria eu dessa forma aqui. Ego. Eu escrevo ego. Ego, nominativo singular. Tá aqui, ego. Ego representa o eu. Ego representa o eu. O tu, o eu no nominativo singular é ego. O eu no nominativo singular é o ego. Agora, veja bem. No genitivo é mu. No dativo é moi. E no acusativo é me. Então, nominativo, ego. Genitivo, mu. Dativo, moi. Acusativo, me. Assim que funciona o pronome pessoa em primeira pessoa. Quer dizer, o eu no nominativo é ego. No genitivo é o mu. No dativo é o moi. E no acusativo é o me. Como que é o tu? Su, sou, soi, se. Eu estou lendo exatamente nessa primeira linha. Ego, su, eu. Ego, tu é o su. Ego, mu, no genitivo, moi e o me. É simples, ego, mu, moi e me. E no caso do pronome de segunda pessoa, no nominativo, su, no acusativo, sou, no genitivo, soi e no dativo, se. Então, é assim que funciona o comportamento do pronome pessoal de primeira e segunda pessoa no singular. E quando nós queremos flexioná-los no plural, da mesma forma, nós vemos remeis, remon, remin e remas. Então seria o nós no nominativo remeis, remon, remin e remas. E como que seria o nós é desse jeito e o vós? Rimeis, rimon, rimin e remas. Então, ego, eu, ego, eu, su, é o tu. Então, quando eu digo meu, né, eu falaria mu. E quando eu digo teu, eu diria su. Como é que eu falo a mim, no dativo? Moi. E como que eu diria a ti? Soi. Como é que eu digo me? No caso acusativo. No caso, eu diria me. No caso, me. Né? Seria o objeto direto. Me. Eu diria me, exatamente como está aqui no grego. Me. E eme, ou eme. São duas maneiras de se falar o mesmo pronome. E como que eu diria no pronome te? É o se. Então, su, tu, sou, teu, soi, ti, e se é o te, que no caso é o pronome no objeto direto. O tu no objeto direto, né? No caso é o te e se fala se.
em grego. Da mesma maneira, no plural, remeis é o nós. É o nós. Como é que eu diria em grego nosso? Remon. Remon. A nós. Remin. E nos. Remas. Da mesma maneira, nós temos a segunda pessoa plural. Rimeis, rimon, rimin, rimas. Então, como nós percebemos, trabalhar com o grego exige atenção a essa flexibilização que vai acontecendo, nessa flexão do pronome, de acordo com o caso e de acordo com a pessoa. Na primeira pessoa do singular, os casos genitivo, dativo, acusativo, às vezes incluem um épsilon, como você pôde perceber naquele quadro, né? Às vezes incluem um épsilon. Ao invés de mu, a gente vai falar emu. Ao invés de moi, emoi. E ao invés de mé, emé. Então, esse fenômeno ocorre na língua grega e às vezes você vai encontrar em alguns textos a inclusão de um épsilon antes do pronome. Então, às vezes você encontra assim, mu, ou pode encontrar emu. Pode encontrar moi, emoi, ou pode só encontrar moi. Emé ou só o mé. É um fenômeno que acontece no grego. Veja, vimos os pronomes de primeira e segunda pessoa. O egó e o su, né? Egó é eu. Interessante, né? A palavra ego é justamente derivada do grego, né? Uma transliteração do grego, do egó. Egó do grego, eu, né? O su é o tu. E o ele? O ele é o autós. Autós é o ele no grego. Então, o pronome autós emprega terminações de casos exatamente como os substantivos. O feminino segue a primeira declinação. A primeira declinação é aquela que termina com o eta. O eta é a letra grega que caracteriza a primeira declinação, que normalmente são de palavras femininas. De palavras femininas. Então veja, o feminino segue a primeira declinação, que normalmente tem essa terminação com o eta como a vogal final da raiz. O masculino e o neutro seguem a segunda declinação. Então, no grego, as declinações são primeira, segunda e terceira. Nesse curso, nós estamos dando uma olhada panorâmica, é verdade, na primeira e também na segunda declinação. A primeira declinação inclui palavras femininas, que normalmente terminam com o eta. E a segunda declinação inclui palavras do gênero masculino, bem como do gênero neutro. Ok? Então, o nominativo acusativo singular do neutro, veja só, isso aqui é interessante você prestar atenção. No nominativo e acusativo singular do neutro, autós não usa nenhuma terminação de caso, de modo que a palavra termina com a vogal final da raiz. Isso é interessante, nós vamos verificar daqui a pouquinho na tabela. Autós sempre tem uma aspiração branda. Você nunca vai ler autós. Está lembrado da aspiração? Se você tem uma aspiração assim, ela é o quê? Ela é uma aspiração áspera. É uma aspiração áspera. Então você leria autós, uma aspiração forte. Mas como a aspiração, ela tem, lembra, a barriguinha para a direita, então ela é uma aspiração suave. Então a aspiração é sempre branda, sempre suave. Então autós, que significa ele tem sempre uma aspiração suave ou branda na língua grega. Autós, como que é declinado? É declinado exatamente como adjetivo regular. Vai funcionar como adjetivo, né? Isto é, o caso, número e gênero, forma lexical e significado flexionado. Então, quando você ler o autós, você vai verificar o seguinte: o caso, o número, o gênero e a forma lexical e seu significado flexionado. A sua forma lexical, ou seja, que vai aparecer no dicionário, será sempre autós.
Por quê? É um nominativo singular. Sempre no nominativo singular. Autós. Agora, a forma autóis, ela já está no dativo. Por quê? Você veja só a terminação dela como é. Dativo plural masculino ou neutro de autós, que significa, não é o caso do objeto indireto, o dativo, significa a eles e não eles. Autós significa eles. Mas autóis significa a eles ou lhes, né? Porque vai estar exercendo a função de objeto indireto na frase. Veja, quanto ao gênero, no caso do dativo plural, autais, né? Autais aqui já é flexionado como feminino. E autóis, que é masculino, veja só, lembre-se de que também temos formas específicas para cada um deles em português. Então, é importante notar que aqui nós temos a forma feminina e aqui nós temos a forma masculina. Pronome autós. O pronome pessoal de terceira pessoa é a maneira mais comum do autós aparecer. É funcionando como pronome pessoal de terceira pessoa. É assim que ele vai aparecer, né? É mais frequente, vamos dizer assim. Quando ele aparece na Bíblia, autós aparece normalmente como o pronome pessoal ele, de terceira pessoa. Agora, ele vai aparecer como ele se estiver no nominativo singular. Ele vai aparecer de outras formas, dependendo do caso e dependendo do número, né? Se tiver no dativo, autóis, se tiver no genitivo, autu, e assim vai. Mas a maneira mais frequente de autós aparecer no texto bíblico do Novo Testamento é como pronome pessoal de terceira pessoa. É o emprego mais comum, né? Esse, de longe, é a maneira mais frequente. No entanto, ele também aparece com uso adjetival intensivo com função predicativa, né? Digamos assim, é mais raro, é bem mais raro aparecer assim, mas você precisa saber também que ele tem outras maneiras, ele aparece de outras formas, como adjetivo também de identidade, significado de consigo mesmo, né? Autós aparecendo como consigo mesmo. Mas, se você entender que autós, ele é o pronome pessoal de terceira pessoa, assim você vai realmente perceber o uso mais frequente. Então, veja só o pronome autós. No nominativo, singular, masculino, ele aparece como autós, no genitivo autu, no dativo autó e no acusativo auton. Então, autós, autu, autó, auton. Ele vai aparecer no feminino auté, autés, auté, auten. Vai aparecer no neutro autó, autu, autó e autó também. Então, ele, autós, primeira linha, eu estou lendo aqui na vertical, na sua horizontal. Autós, no nominativo, significa ele. Então, veja só. Aqui está o autós. Depois tem autu. Autu no genitivo. Depois no dativo. Autó e auton. Ou seja, ele, dele, a ele e o. O por quê? Porque o pronome o é uma referência a ele, né? Então, no caso do acusativo masculino. O autés é o feminino. Então, você tem
você tem, por exemplo, o alter, você tem altés, alter e alten. Ou seja, no caso feminino, ela, dela, ó, aqui, ela, dela, dela, a ela, e o pronome acusativo a. Né? A porque é uma referência a ela como objeto direto. No caso, então, do neutro, você vai ter o autó, autu, autor, autó. Então, como é que funciona? Isso, ó, isso, disso, a isso e isso. Então, é assim que funciona, não é? É assim que funciona. Você não fique assustado com toda essa flexão, porque com o tempo você vai tendo mais familiaridade com esse conteúdo, né? Então, assim, continuando, no plural, você vai ter, por exemplo, no nominativo, eles, ó, autói, eles, autói, elas, autai, e no caso, por exemplo, do neutro, autá. No genitivo, quer dizer, de posse, deles, masculino, auton, delas, auton, e no neutro também auton. Repara que a terminação é a mesma, né? Auton, auton, auton. Veja no dativo, lhes ou a eles, autóis. Veja só, a eles, autóis, a elas, autais, ou seja, lhes, olhás, né? E autóis no neutro. Então, repara que no neutro, o dativo autóis masculino é igualzinho o neutro, autóis e autóis. Então aqui a gente percebe também, agora concluindo, que no acusativo, autus, autás e autá, no caso do objeto direto. Então nós vemos realmente que na língua grega os pronomes eles são flexionados de diversas formas. De muitas maneiras, dependendo do caso, dependendo do gênero e dependendo do número. Ele é flexionado de muitas maneiras e então você precisa prestar atenção para que você possa realmente tirar bom proveito dos seus estudos na língua grega. Essa flexão ela vai depender do caso, ela vai depender do gênero e vai depender do número. Não é? Muito bem. Então, com o estudo de hoje, você pode perceber as diversas mudanças que os pronomes eles vão adquirindo na sua flexão de acordo com os casos. Mas isso não é um motivo para que você venha olhar com espanto, né? Toda essa variação de flexões. Porque essa é uma característica da língua grega, é uma língua flexionada. Ela vai declinando a palavra de acordo com o caso, de acordo com o gênero e de acordo com o número. Né? Se está no plural, se está no singular, se essa palavra está no masculino, no feminino. E aí então essa flexão, a forma da palavra vai mudando. Isso acontece não só com o substantivo, com o adjetivo, mas também acontece com os pronomes, conforme você viu na aula de hoje. Eu tenho a certeza de que você percebeu a essência daquilo que queremos comunicar para você. Né? Que na língua grega, os adjetivos se comportam, né, de maneiras diferenciadas, um tanto diferenciadas como do português. Existem semelhanças, mas também existem dessemelhanças. Né? E também acontece essa flexão que ocorre no caso dos pronomes. Mas se você prestar atenção nos detalhes e você realmente investir no estudo do grego bíblico, eu tenho certeza que você vai conseguir superar eventuais dificuldades que haverão pelo caminho.